Marcelo, você vai conhecer um pouco mais da mecânica ventilatória. Aqui a gente tem o sistema respiratório e aqui a gente pode notar toda uma complexidade de vias condutoras, são as vias aéreas, e a gente já viu numa aula anterior como é que funciona o processo da inspiração e expiração. Nessa aula vamos falar um pouco mais dessa mecânica envolvendo a velocidade, envolvendo o colapso de vias aéreas, princípio de algumas doenças como enfisema pulmonar. Então, olha bem, como a gente sabe que o fluxo, de qualquer fluido, fluxo na verdade é considerado como sendo, vamos chamar o fluxo pelo símbolo Q com um pontinho em cima. O fluxo é o movimento de um volume, ok? Um volume por unidade de tempo, tá? Um volume de um fluido. Então, quem flui é, na verdade, um fluido. Aqui o nosso fluido é o ar, ok? Mas poderia ser o sangue, poderia ser urina, poderia ser qualquer coisa. Então, esse volume é o volume de um fluido, tá? Um fluido que pode ser um líquido ou pode ser um gás. Ok, então vamos tentar entender esse fluxo que vai acontecer. Esse fluxo, ele terá envolvido, nesse fluxo, uma série de características aqui. Vamos analisar nesse fluido, que é o nosso ar que vai se movimentar através do fluxo. Fluxo é uma coisa e fluido é outra. Fluido é o estado da matéria, o ar ou o líquido que se movimenta. E o fluxo é o movimento de um determinado volume por unidade de tempo. Ok, vamos pensar aqui num determinado conduto, tá? Imagine aqui um conduto, tá? E esse conduto tem aqui um fluido, independentemente se é ar ou se é líquido, tá? Então eu tenho aqui um fluido que preenche esse segmento, Esse é uma conexão, um ducto que vai conduzir um fluido, tá? Esse fluido que está aqui dentro vai se movimentar. Então imagine que esse seja um espaço zero e ele vai se movimentar, tá? Até chegar neste ponto. Então aqui a gente tem um tempo zero, tá? E aqui a gente tem um tempo 1. Então esse fluido saiu desse ponto, se deslocou até aqui, tá? Então ele se deslocou, vamos dizer que isso aqui seria o espaço zero e ele chegou até nesse espaço aqui. Então ele saiu desse ponto e chegou nesse ponto, ok? Muito bem. Vamos pensar que aqui a gente tem uma área, tá? Imagina que esse fluido, pela forma que ele tem, ocupando o espaço que está, esse fluido ele tem uma área determinada e vamos dizer que isso aqui seja a altura a distância dessa coluna, tá? Vou chamar isso de H. Tá. Vamos calcular o volume desse fluido em específico. Então esse é o nosso fluido. Vamos calcular o volume desse fluido. Como se calcula o volume de um fluido? O volume de um fluido é a área desse fluido vezes
a altura, né, a distância desse ponto a esse, a altura, imagina que é uma coluna deitada, então a altura da coluna, tá? Pelo tempo. O tempo é o nosso ΔT. O ΔT, isso aqui é um delta, ΔT T1 menos T0. Ok. E olha bem, a gente pode substituir esse H por essa variação de espaço, ΔS. Tá? ΔS é S0, S menos S0. Então a gente pode dizer que esse H, na verdade, ele é o nosso ΔS. Opa, ΔS sobre ΔT, todo mundo conhece como ΔS sobre ΔT. Isso é a velocidade. Velocidade é a nossa velocidade, a velocidade do nosso fluido. Então nós chegamos à seguinte conclusão, tá? Chegamos à seguinte conclusão, que o fluxo é igual a área vezes a velocidade. Tá? E a gente pode isolar a velocidade e a gente vai chegar à conclusão que a velocidade do fluxo é o fluido sobre a área. Então a gente chega a uma conclusão muito importante. Se a gente desprezar o fluxo, pensar apenas na velocidade, a velocidade do fluxo ela é inversamente proporcional à área. Então, toda vez que a área aumenta, a velocidade diminui. Toda vez que a área diminui, a velocidade aumenta. Correlacionar essa característica física do sistema respiratório com a sua fisiologia. Olha bem, aonde a área é maior? A área de secção transversal. Se pegarmos a área aqui embaixo, nos bronquíolos, teremos uma área de secção transversal muito maior do que aqui em cima. A área de secção transversal de bronquíolos é muito maior do que a área aqui em cima, nas vias aéreas superiores, na traqueia, por exemplo. Então, o que acontece? Com a velocidade do ar que está saindo, a velocidade do ar que está saindo vai cada vez ficando maior, porque olha o que acontece. A área de secção transversal vai reduzindo e a velocidade vai aumentando. Tá? Então, quando o ar sai, na expiração, nós temos um aumento de velocidade. E isso pode acarretar a colapso das vias aéreas. Se as vias aéreas estão em bom funcionamento, os pulmões, os tecidos, o parênquima, as fibras elásticas, a tendência do colapso é reduzida. Por que há essa tendência de colapso? Vamos entender? Então, olha bem, toda vez que um fluido acelera dentro de uma via de condução, toda vez que há uma aceleração do fluxo, a gente tem o seguinte, o fluxo, tá? O fluxo ele está acontecendo aqui nesse determinado conduto, tá? E nós vamos encontrar duas pressões aqui, uma pressão nas paredes, tá? Na verdade, o fluido
se estudarmos melhor a física dos fluidos em movimento, veremos que existe uma pressão sobre as paredes, que eu vou chamar de pressão. Essa é a pressão estática. Existe uma pressão no sentido do fluxo, tá? Essa é a pressão dinâmica, tá? A gente sabe que a pressão estática mais a pressão dinâmica, que elas são uma constante. A pressão dinâmica está relacionada com a velocidade. Pressão dinâmica, movimento, velocidade. Pressão dinâmica está relacionada com a velocidade. Toda vez que a velocidade aumenta, a pressão dinâmica aumenta. Toda vez que a velocidade aumenta, a pressão dinâmica aumenta e a pressão estática é reduzida. Então, olha o que deve acontecer nas vias cada vez mais superiores. A velocidade vai aumentando, a pressão dinâmica vai aumentando e a pressão estática vai reduzindo. Pressão estática vai reduzindo, vai ficando menor e isso tende a um colapso, porque as vias aéreas estão sobre um ΔP de pressão. Se a pressão externa passa a ser maior do que a interna, olha bem, o que acontece nessa situação? Se a pressão estática fica muito reduzida, nós temos a tendência de um colapso, tá? Um colapso. Na verdade, as vias aéreas tendem a colapso, porém, as fibras elásticas têm uma grande importância nisso. Se houver uma destruição dessas fibras, se houver uma destruição dessas fibras por patologias como o enfisema pulmonar, o paciente vai sofrer de colapso, dificuldade da saída do ar. Então, é muito importante para a nossa fisiologia correta, para o nosso sistema, o bom funcionamento, essas fibras elásticas e também a presença desses anéis cartilaginosos que encontramos nas vias aéreas, né? Os anéis cartilaginosos. Ok? Então, ficamos por aqui. Espero que você tenha entendido as relações, como a natureza é bela, né? O nosso funcionamento é puramente físico e a gente pode, nessa pequena aula, ter uma ideia disso tudo que eu falei. Então, continue aqui no nosso canal, deixe seus comentários se você gostou da aula e até a próxima.